Beleza, pessoal? Muito boa noite. Estamos começando mais uma reunião do NEFI, hoje sobre a linha de História do Cristianismo com ela, Manuzérrima Emanuele Ramos, e falando para nós sobre um tema muito legal que é cristianismo católico. É isso mesmo? Cristianismo católico? Sim, cristianismo católico. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, fique com a gente. Você que não pôde estar ao vivo conosco aqui, tenho certeza que você vai aproveitar ao máximo essa aula, que todos nós iremos aprender muito, ok? Sem mais delongas, já vou passar para Manu explicar para nós. Afinal de contas, Manu, o que é o cristianismo católico? Oi, gente, boa noite, a paz. Engraçado que eu estava aqui só de olho dos participantes, esperando aparecer a foto do Juan, que eu falei, não, Juan, precisa me ajudar nessa aula hoje, que ele manja mais esse assunto do que eu. Mas, glória a Deus, eu estou muito feliz com a participação de todo mundo. Eu acho que tinha algumas pessoas que eu não tinha visto ainda, pelo menos não aqui na minha reunião. Muito feliz mesmo por vocês estarem aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, tá, gente? Que é sobre o cristianismo católico. Eu já estava ansiosa para chegar nessa parte. Para vocês que chegaram agora, a gente está seguindo, né, a linha de história do cristianismo. E na última aula, a gente acabou com a época de Jesus e dos apóstolos, né? Então, agora a gente vai iniciar uma nova era aí no cristianismo católico, na história do cristianismo, que é sobre o cristianismo católico. Hoje a gente vai falar a respeito desse tema, e esse é um tema que causa muita curiosidade, né? Muitas divisões, propaga muitas ideias erradas também, que é sobre o cristianismo católico. Antes de mais nada, eu já queria dizer para vocês que esse nome, né, esse termo cristianismo católico, não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje como catolicismo, tá bom? Não tem a ver com a atual Igreja Católica, não tem a ver com o Papa, não tem a ver com os coroinhas, com a Virgem Maria. Hoje a gente vai se referir ao que significava ser um cristão católico nessa época do cristianismo católico, que é datada do ano 70 até o ano 312 depois de Cristo. Então, os 3 primeiros séculos da era cristã. Pode passar, por favor, Link. Antes eu vou recapitular, né, recorrer aos tópicos que a gente citou na última aula. A última aula foi uma aula tão importante que a gente encerrou nela uma era, né, chamada a Era Apostólica. Então, essa era, ela compreendeu a passagem de Jesus pela Terra, todos os conflitos existentes entre essa cultura e a cultura judaica. Essa era trouxe uma nova mentalidade, né, que foi propagada ali no meio, depois da ressurreição de Cristo, e ela disseminou também o que a gente chama de doutrina dos apóstolos e a comissão por evangelismo. Então, essa era apostólica foi a era, assim, em que o cristianismo nasceu, né, e foi ali propagado. E o mais importante da aula anterior, e essa aula de hoje, que eu quero que a gente foque, é sobre a expansão do cristianismo. Como a gente viu anteriormente, o cristianismo ele se expandiu muito na era apostólica. Mesmo ali nos tempos de perseguição, surgiram várias pessoas dispostas a defenderem a fé, até mesmo com a própria vida, que é o que a gente conhece como mártires. Na última aula a gente citou a história de Estevão, como que o discurso de Estevão trouxe, né, todo o contexto ali da cultura judaica. Então, essas pessoas, eles pregavam a verdade, eles abriram a igreja para a comunidade dos gentios, que foi o título da nossa última aula, começaram a sair ali daquele centro de Jerusalém para pregar para as outras cidades do entorno do Império, e às vezes também saíram de lá exatamente por estarem ameaçados de morte, perseguidos e tudo mais. Então, a era apostólica foi marcada por essa bravura, né, essa coragem na defesa dos princípios e por uma grande expansão da mensagem do evangelho, já que agora a igreja também abraçava os gentios, né? Então, os gentios se tornaram também um povo aliado ali para a transmissão dessa mensagem.
Então, um lembrete só para quem perdeu ou ainda não tem essa ciência, caso alguém tenha esquecido, os gentios eram basicamente aqueles que não eram judeus. Então, eles não pertenciam, não criam, né, naquela fé judaica, então, essa era a comunidade gentia. Então, o contexto, para a gente entender a aula de hoje, é uma fé cristã em grande expansionismo, estava crescendo demais, estava saindo de Jerusalém e indo para fora. Pode passar, Lincoln, por favor. Então, antes de a gente entrar nessa discussão, né, do conceito mesmo, do que significa católico, ser católico, tem uma informação muito importante aqui que eu coloquei nesse slide, que é que o primeiro tópico diz que o cristianismo do primeiro século foi marcado pelo acontecimento. Esse acontecimento está com A maiúsculo, porque é um conceito diferente, né, na história do cristianismo. A gente chama de acontecimento a presença de Jesus, ou seja, essa passagem de Jesus pela Terra, a atuação que Jesus fez aqui é chamada de acontecimento com A maiúsculo. Então, toda vez que em alguma aula a gente vê essa palavra, a gente está se referindo a isso, tá bom? Então, esses primeiros cristãos, além de eles serem os primeiros mensageiros do Evangelho, eles eram também testemunhas. Então, ou eles viram Jesus com os próprios olhos, ou eles tinham parentes, pessoas muito próximas que viram mesmo as coisas acontecerem. Então, sendo você uma testemunha ocular ou sabendo de alguém próximo que viu, não importa, né? O importante é que a passagem de Jesus era algo ainda muito próximo dessas pessoas, era algo muito recente, era como se fosse ontem que Jesus estivesse vindo aqui e subiu. Então, nesse primeiro século, essa fé cristã foi marcada pelo acontecimento, né, de Jesus ter pisado aqui na Terra. O segundo tópico, eu coloquei essa data, que é uma data muito importante, esse ano 70 depois de Cristo. Foi um ano marcante, porque nesse ano aconteceu a segunda destruição de Jerusalém. E essa destruição foi marcada por um combate entre os judeus e o comandante romano Tito. Inclusive, esse arco que eu coloquei aí no slide é um arco que é chamado de Arco de Tito. Nele está retratada uma representação das tropas romanas levando aí seus homens para Jerusalém para a tomada da cidade, para a destruição da cidade. Então, essa destruição de Jerusalém provocou, né, a saída das pessoas de lá, pessoas que já estavam ameaçadas pela perseguição. Então, obrigou essas pessoas a irem para outro lugar, as pessoas que sobreviveram, né, para ir para outro lugar, para procurar uma outra forma de sobrevivência. E nesse contexto, gente, a cidade de Antioquia se torna muito importante, que ela passa a ser considerada como o segundo lar da igreja, que antes era Jerusalém, né? Então, o trabalho missionário de Paulo, que a gente viu na última aula, a gente citou bastante, o trabalho de Paulo em Antioquia foi um trabalho muito sólido, né? A igreja cresceu muito. Então, nós temos registros, inclusive, registros bíblicos, de que foi na cidade de Antioquia em que as pessoas pela primeira vez foram chamadas de cristãs, né? Então, além disso, essa cidade de Antioquia é muito importante por causa da sua localização, permitindo a passagem para outras regiões também. Antioquia era uma cidade importante para a propagação do evangelho porque ela era considerada como a terceira cidade mais importante do império. Então, ela tinha uma relevância muito forte ali em Roma. Gente, eu não sou muito boa, na verdade, não sou nada boa com geografia. Quem me conhece sabe disso. Então, eu procurei um mapa, pode passar, Lincoln, por favor. Procurei um mapa para situar vocês da melhor forma possível, porque, né, nos meus estudos citam muitas regiões, mas não tinha um mapa. Eu falei, gente, eu preciso de um mapa para levar para a minha aula, para a gente entender o que estava acontecendo aí naquele império. Então, se vocês conseguirem localizar aí a cidade de Antioquia no mapa, vai ser muito bom para vocês entenderem o percurso aí do que estava acontecendo. Então, dentro dessa cidade de Antioquia, que entrando no tema da aula, e essa é a hora que o olho do Juan começa a brilhar, a gente tem aí a figura do Inácio de Antioquia, que é muito famoso, que no segundo século, ele fundou esse termo Igreja Católica. Então, afinal, o que significa Igreja Católica? O que significava até aquele momento Igreja Católica? O termo católico significa universal, aquilo que é universal. Então, esse termo, ele surgiu da necessidade de dar um corpo para o movimento cristão.
como aconteceu essa expansão do evangelho, né? As pessoas iam para toda parte, haviam perseguições que faziam as pessoas irem para outras cidades, era comum que fizesse reuniões cristãs muito dispersas, né, uma das outras. Então, ficou difícil ter esse controle do que era pregado. Então, essa ideia de ser católico, a ideia do catolicismo, é tornar o movimento um movimento cristão só. Ou seja, o movimento cristão não era para ser feito em cada canto, não era para cada um criar uma própria mentalidade, é para ser um movimento só. Mesmo que ele se expandisse, ele precisava seguir uma mesma mentalidade. E isso também dava força contra as crenças pagãs, né, as religiões pagãs que rondavam, e os hereges, né, que pregavam aquelas vãs filosofias. Então, essa inovação, né, essa invenção do termo católico foi muito importante nessa época, porque ela incorporou, né, ela trouxe essa característica de uma igreja só, independente de onde a igreja estivesse. Então, eu não sei se todos conhecem, né, mas existe o credo apostólico, que foi criado nesse período, que é o credo que ele confessa, creio, tenho fé na Santa Igreja Católica. E esse credo apostólico, ele é muitas vezes visto como se fosse uma reza, né, uma cultura pagã. Mas, na realidade, esse credo apostólico, ele não tem necessariamente a ver com uma reza, mas com uma visão. Esse credo servia para ser propagado de uma forma mais fácil, né, para que as pessoas gravassem aquilo mesmo, mas ele possuía uma visão espiritual, de pertencermos a um só corpo. Então, crer na Igreja Católica naquele momento e transmitir esse credo era exatamente uma forma mais fácil de todos entenderem que pertenciam a um corpo só. Tá bom? Então, dando continuidade a essa expansão, gente, há relatos dessa levada do cristianismo aí localizada a oeste, sendo representado por Roma. E falar de Roma é muito bom, porque isso dá uma certa relevância, sendo que Roma era o centro do império. Obrigada, Link, por estar passando o mouse. Itália, Espanha, Éfeso, as cidades da Ásia Menor, que foi um campo muito fértil. A Bíblia cita muito o trabalho de Paulo lá. Principalmente, gente, foi fértil pela facilidade da comunicação do grego. Em algumas aulas passadas, a gente falou sobre a importância da figura do Alexandre, o Grande, né, o imperador, que trouxe essa cultura grega. Então, as pessoas falavam grego, era mais fácil de compreender para as outras cidades. E Paulo falava grego. Então, quando Paulo viaja e faz essa transmissão do evangelho do grego, isso foi muito bom, porque o mundo dos gentios passou a compreender também a fé cristã. Ela também foi passada pela Bitínia, que era uma área mais rural, e tudo isso, né, realizado principalmente pelo apóstolo Paulo. Também não poderia deixar de falar, muito importante falar nessa aula, sobre o norte da África. Foi uma região importantíssima e pioneira na formação dos líderes evangélicos, chamados de bispos. Então, dessa região da África, a gente pode ver aí abaixo do mapa, saíram grandes escritores e pensadores que pertenciam a esse mundo dos gentios, em defesa da fé cristã, que, mais uma vez, não tem a ver com o que a gente conheceu hoje, mas nessa região eles criaram escolas de catequese, e a catequese, nesse momento, é interessante a gente observar que eram escolas exatamente para passar a doutrina cristã. Eram escolas para preservarem a doutrina dos apóstolos. Então, foi importante demais nessa região aqui a fundação dessas primeiras escolas para preservarem essa fé. Então, gente, analisando a expansão desse mapa de uma forma muito simplista, porque eu não sou a melhor para fazer isso, mas já deu para perceber que não existe nenhuma área em todo o Império Romano que carecia de testemunho do Evangelho. Todas as áreas do Império Romano foram alcançadas pelo Evangelho, e isso é brilhante demais. Então, tudo foi evangelizado. Pode ser que as pessoas não ouviram ou não quiseram aceitar, mas o Evangelho passou por cada região. Então, essa época teve uma expansão imensa ali no Império Romano, foi muito significativo para o cristianismo ali nesse período, tá bom? Pode passar, Leandro. Para além dessa expansão geográfica, eu trouxe aqui para a aula também o impacto social do Evangelho.
Então, nos 3 primeiros séculos, né, depois de Cristo, que compreende esse período do cristianismo católico, as pessoas que mais abraçavam, que mais se convertiam ao cristianismo, eram pessoas muito humildes, né, para aquela época, como, por exemplo, os escravos, as mulheres, os comerciantes, os soldados. Inclusive, o título do capítulo para o qual eu me baseei, né, para fazer essa aula, que foi escrito pelo Bruce Shelley, tem o nome de Somente os Desprezados. Então, era um evangelho que era somente dos desprezados, pelo menos era conhecido assim. É como se o cristianismo atendesse só à demanda dos pobres. E por isso ele era desprezado por aquelas pessoas que pertenciam a uma classe mais privilegiada, vamos dizer assim. Existe até uma citação do Celso, que era um crítico declarado do cristianismo, que eu coloquei no slide, que diz assim, ó: longe de nós, dizem os cristãos, ser homens com cultura, sabedoria ou discernimento. O objetivo deles é convencer apenas pessoas desprezadas e insignificantes, idiotas, escravos, mulheres pobres e crianças. Estes são os únicos que eles conseguem convencer. Porém, essa afirmação ela tem uma incoerência, porque qualquer pessoa que estuda a história antiga sabe que essas pessoas, esse grupo, né, que era considerado como o grupo dos humildes, o grupo dos sem direito, dos sem valor, dos desprezados, esse grupo compreendia a maior parte da população. As pessoas de posse era assim, ó, era 1 em 100, ai meu Deus, espera aí. 1 em 100. Então, os desprezados, vamos dizer assim, era a maior parte da população. Então, isso quer dizer que o cristianismo estava alcançando uma boa porcentagem, estava alcançando geral. Ele predominava, né, como a crença nas cidades. Então, na realidade, isso na igreja era um mérito, né, de não negligenciar os desprezados e expandir essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E no final do 2º século, começa, então, um movimento que passa a focar essas classes que ainda não eram alcançadas, que eram a classe dos superiores, né, dos homens de títulos, pessoas de posse, pessoas estudadas, vamos dizer assim, e principalmente, gente, aqueles que eram críticos, né, que eram intelectuais, mas criticavam o evangelho, ou tinham crenças em religiões pagãs, enfim. Então, esse novo movimento, no final do 2º século, foi um movimento intelectual, tá? Um movimento de estudiosos, em que os escritores ficavam conhecidos como apologistas. Pode passar, por favor, Lincoln, eu esqueci de pedir. Eles eram conhecidos como apologistas, né? Os mentes brilhantes. Eles defendiam a fé, principalmente, dessas crenças, dessas filosofias, dentre as quais a principal era conhecida como gnosticismo. E dentre esses nomes, a gente pode destacar alguns que eu coloquei aqui no slide, né? Como Tertuliano, Justino Marte, Teófilo. Juan sabe dizer muito melhor sobre eles do que eu. E é interessante que eu acho que não tem Leon aqui, né? Acho que não. Mas eu não estou conseguindo ver todo o slide, mas tudo bem. Esse Leon, que foi dessa época, no final do 2º século, ele abriu as portas para Agostinho, que é um que a gente fala muito aqui, né? Então, ele foi o precursor, assim, né? Ele começou a escrever e abriu as portas para que Agostinho fizesse mais complexo aí o seu pensamento. E o Tertuliano, ele inaugurou a escrita da doutrina da Trindade. Então, eles, assim, eu vou destacar eles porque eles foram relevantes demais nesse período. Então, esses apologistas, né? Apologista, a gente aprendeu nas outras aulas, a apologia, apologética, na verdade, desculpa, ela tem a ver com a defesa da fé. Então, por isso que eles são conhecidos como pais apologistas. Eles começaram a escrever de forma mais complexa para essas pessoas que ainda não eram alcançadas. Então, a junção dessa relevância social, né, de trazer essas pessoas mais necessitadas para o evangelho, de trazer o evangelho para essas pessoas, com esse movimento intelectual, deu ao cristianismo ainda mais solidez, né? Ficou um movimento muito forte e de forte alcance. Como se existisse ali, o autor do livro, ele até fala, é como se existisse um império dentro do império. Então, começaram ali a se criar as ordens, né? As hierarquias,
os cargos de liderança. Então, o movimento cristão ele passou a ser um movimento muito bem organizado, e isso chamou muito a atenção dos imperadores. Pode passar, por favor, Lincoln. Finalizando, existem aí umas razões, né, principais para a propagação do evangelho, para nós que somos cristãos, né? Todo e qualquer cristão nem vai titubear em dizer o porquê que o evangelho se expande, porque a gente crê na força da palavra de Deus, a gente sabe que é a palavra quem faz, a gente só é mensageiros mesmo. Então, a palavra é o fundamento da fé cristã. Então, como primeiro ponto, né, primeira razão para a propagação desse evangelho, para a expansão, é o poder da própria palavra, né? A palavra é quem convence, então, acredito ser esse o primeiro motivo. Só que quando a gente observa a história, né, que a história ela é a ciência dos homens no tempo. Então, a gente observa os feitos dos homens. A gente pode ver como que esses homens, guiados por Deus, né, também foram responsáveis por essa expansão. Então, falando sobre os fatores humanos, o primeiro tópico que eu citei diz sobre o testemunho do acontecimento. Então, por que o evangelho crescia tanto? Porque os cristãos destes séculos eram movidos por uma convicção muito forte, que é a de serem testemunhas, né? Eles viram os feitos de Jesus, eles viram Deus entrar na história, e eles presenciaram alguns milagres, eles ouviam relatos muito próximos. Então, a mensagem do que se viu era mais facilmente aceita, né? Eles passavam uma convicção ainda maior, uma convicção que quase se podia se tocar de que eles haviam estado com Jesus ou que tiveram alguém bem próximo que esteve com Jesus. O próximo tópico é sobre a expressão prática do amor cristão. Gente, essa expressão, ela foi inclusive notada pelos imperadores, não deu para passar despercebido, porque o amor que os cristãos passavam para as pessoas era uma coisa que não tinha como não ser ressaltada, porque era um amor que era provado, né? A doutrina dos apóstolos, inclusive, ela ordenava isso, né? Então, os cristãos, eles cuidavam muito dos pobres, das viúvas, dos órfãos, visitavam os presos, e a coisa principal, assim, de destaque pela qual os cristãos eram conhecidos, essa descoberta eu tive hoje, junto com vocês, nos 3 primeiros séculos, era porque os cristãos, eles providenciavam o funeral dos irmãos pobres. Porque, para a ética cristã, é imprescindível sepultar alguém com dignidade. Então, principalmente em Roma e em Cartago, se tornou muito comum as igrejas comprarem campos para sepultar os membros mais pobres, os membros que não tinham condições. Então, os cristãos eram conhecidos por fazerem isso. Inclusive, o mais antigo, né, desses campos está situado em Roma, que é um lugar chamado Catacumbas. Então, os cristãos aí dos 3 primeiros séculos eram conhecidos exatamente por esse cuidado, né? É uma expressão prática do amor para com o próximo. E o último tópico que eu coloquei, com certeza, sobre a perseguição, né? Nós sabemos, nós ouvimos falar, nós vimos aí nos filmes que existia praticamente um culto à morte dos cristãos, né? Os cristãos eram torturados, enforcados, devorados por leões, e eles se reuniam mesmo, né, nas arenas para assistirem os cristãos morrerem por causa do evangelho. Só que essa perseguição, ela também contribuía para a propagação, porque quanto mais as pessoas viam, né, que aquilo estava acontecendo, mais elas tinham aquela convicção de que, se as pessoas realmente estão, né, colocando a cabeça para ser degolada, elas estão entregando seu corpo por causa desse evangelho, então esse evangelho realmente é real. Existem muitos relatos de pessoas que se converteram assistindo a morte de cristãos. Então, assim, a perseguição ela foi um ponto-chave assim, da propagação do evangelho também, embora seja triste, mas ela contribuiu muito para a propagação do evangelho. Pode passar, por favor, Nico. Então, a gente está aí num contexto em que o Império Romano estava comandando desde a passagem de Jesus pela Terra. E qual que foi o desafio de Roma nesse momento, né? Pensou para Roma um desafio. Era fato que o cristianismo estava crescendo muito, independente desses homens, mulheres, crianças, gentios, estarem sofrendo as piores acusações e ameaças que Roma podia dar. O cristianismo ele realmente não parava de crescer.
E agora eles estavam alcançando não só os pobres, mas homens de importância para eles, homens relevantes, inclusive, para o Império Romano. Então, Roma definitivamente não podia conter o movimento nem matando, que era a especialidade. Então, restou para Roma fazer um acordo, um arranjo político com os cristãos, que a gente não vai entrar nessa aula, tá bom? A gente vai falar só sobre o cristianismo católico, que foi até esse período, ok? E ocorre no ano 312 depois de Cristo, então a gente vai ver mais à frente o que aconteceu aí nesse acordo. Pode passar, Lincoln, por favor. Então, finalizando, gente, o que é uma igreja verdadeiramente católica? Sendo que o termo católico surgiu nesse período. Esse período, então, ele foi denominado assim porque foi um movimento em que os cristãos pregavam e conseguiram se unificar em uma só visão. Então, os arranjos que aconteceram depois disso fizeram uma mistura, né, da fé cristã com outras ideologias, com o próprio governo. Então, aí começou a desandar um pouco o verdadeiro sentido do catolicismo, da fé cristã católica, né? Então, essa fé passou a ser até mesmo apropriada, né? Ela passou a ser usufruída como uma forma de Roma conseguir o seu poder, né? Porque muitas pessoas estavam se convertendo àquele cristianismo. Então, era conveniente para os imperadores, para as pessoas de poder, pessoas que tinham posse, se aliar aos cristãos exatamente para conseguir mais poder. Mas, nesse sentido, nesse período do catolicismo, né, desse cristianismo católico, que quer dizer um cristianismo universal, um cristianismo que era um só, que vivia uma só mente, um só espírito, uma só direção, que, na visão da história da igreja, uma igreja que é verdadeiramente católica, é uma igreja que é motivada pelo evangelho, a levar todos os homens a uma única fé, que é a fé viva em Jesus. Então, não importa, né, se existiu posteriormente a essa data, se o catolicismo desandou, se agora quando a gente fala de catolicismo, a gente já pensa em Papa, a gente já pensa na Virgem Maria, a gente já pensa nessas coisas. O propósito inicial dessa igreja católica era uma igreja da qual Jesus era o centro, uma igreja que só tinha um pensamento, que era a igreja primitiva, né? Então, essa parte a gente conhece como cristianismo católico exatamente por pregar uma única fé, que era a fé viva em Cristo Jesus. Bom, por fim, eu coloquei aí as referências bibliográficas, né, que é esse livro maravilhoso. Mais uma vez, eu faço a recomendação, em nome de Jesus, para a gente ler. Eu passo os PDFs do grupo de cada capítulo. Inclusive, hoje eu esqueci de passar, me desculpe. Mas esse livro, ele dá um panorama assim, muito bom sobre a história do cristianismo. Eu estou aprendendo demais, estou amando compartilhar com vocês, porque com certeza tem enriquecido demais a minha vida e espero que a de vocês também. Bom, gente, hoje, não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou assim, meio manca, porque as minhas debatedoras não vieram, vocês viram? Então, hoje eu estou na graça de Deus aqui, que eu não faço minhas aulas sozinhas, né? Elas sempre me ajudam a montar as minhas perguntas, mas como hoje nenhuma das duas puderam estar, por motivos compreensíveis, né? Gabi viajou, Ingrid está na faculdade. Eu queria que a gente guiasse esse debate com uma questão, se o Juan puder me ajudar, tá bom? Que é exatamente sobre... Na verdade, antes de guiar o debate, eu queria ouvir de vocês se alguém não sabia da origem desse termo católico. Se para você, até então, católico era o que a gente conhece hoje como uma igreja que o Papa comanda. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês tiverem alguma descoberta diferente, se algo mudou na cabeça de vocês, seria muito interessante para guiar esse debate. Eu, particularmente, já tinha ouvido, né, esse termo católico, tanto quanto um sinônimo de universalidade, quanto também de comum, né? Católico quanto comum, uma igreja comum a todos, né? Então já havia ouvido
dessa questão da catolicidade enquanto universalidade, da catolicidade enquanto um sinônimo de comum. Eu também já tinha ouvido por causa de um credo. Eu só não sei se foi o credo que você falou aí, mas a Roberta Vicente, ela, que é uma do Instagram, uma personalidade do Instagram, ela fala de um credo. E aí esse credo fala pela união da Igreja Católica. E aí a galera, os crentes da web caiu em cima dela e tudo. Ela falou, gente, mas é católica porque significa universal. É a igreja como um todo, não é a igreja católica. Aí foi aí que eu descobri. Oi, estão me Olá! ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu também. Eu ia até te perguntar, né, se esse católico estava se referindo ao católico romano ou ao católico, né, universal. E aí, quando eu ia digitar, aí você já falou. Então, assim, eu já tinha esse conhecimento, sim, né, inclusive através de estudos da igreja mesmo, né? E é interessante porque quando a gente leva essa palavra do cristianismo, que no caso é o que nós somos como IDP, a gente leva esse católico, né? A gente tem muito mais argumentos para a gente discutir com outras pessoas. Pessoal, boa noite. Esse tema é muito bom. Eu, particularmente, amo falar sobre a igreja dos primeiros séculos. Eu acho que a igreja protestante precisa ter esse diálogo sobre a tradição da igreja. E o que o Marcos falou, né, Marcos, é muito interessante, né? Sobre quando você fala da igreja católica, surge sempre um preconceito, até internamente, sobre esse assunto, certo? E é muito bom a gente tocar nesse assunto sobre a tradição e a Igreja Católica, porque isso faz parte da nossa história, faz parte da história da nossa igreja. Então é muito interessante a gente falar e aprender, né, sobre a tradição, sobre o catolicismo, aí, né, que faz parte da nossa história, não é de Roma, tá? Isso não faz parte de Roma, isso faz parte da nossa história. E é muito bom a gente aprender e falar sobre isso. Muito bom mesmo. Esse tema é interessante demais, assim, nossa, tanto para a nossa fé cristã quanto para a história também, né? Porque, na realidade, o sentido do catolicismo, ele foi meio que roubado, né? Ele foi roubado dos primeiros cristãos como uma forma de poder. Então, é interessante a gente entender a origem dele, para a gente não achar que, nossa, meu Deus do céu, a Igreja Católica foi fundada pelo diabo, ou, né, demonizar demais esse termo, porque, na realidade, ele foi, eu digo que ele foi pervertido, né? Ele foi criado com um bom fim, mas as coisas se encaminharam aí para uma vala não muito legal. Mas, como vocês participaram, achei muito interessante vocês participarem da visão de vocês também, para esse momento, né, que eu queria guiar o nosso debate para essa questão da tradição. Né? Existem muitos movimentos atuais, e não tão atuais assim, que apelam para essa volta ou para a permanência da tradição. E, normalmente, as igrejas mais novas, e quando eu digo mais novas, estou falando de igrejas do século XX mesmo, porque isso para a história foi ontem. Então, e as igrejas mais novas têm quase que uma repulsa, né? De, nossa, essa pessoa está sendo tradicional demais, olha como essa pessoa se veste, olha como que eles fazem os cultos, meu Deus, essa imagem está muito estranha. Então, é natural que tenha esse estranhamento, né? Principalmente nós de igrejas pentecostais, que já temos um histórico assim de fazer um combate muito forte com a Igreja Católica, com as doutrinas católicas romanas, tá? Que fique claro. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esses movimentos, talvez o Juan saiba falar melhor do que eu, porque eu entendo, como o Juan disse, que existe uma necessidade muito grande de a gente ter um equilíbrio e entender sobre a tradição, né? Porque muitas vezes o que a gente faz é pegar a tradição e jogar fora como se ela não fosse importante. Mas a realidade é que a tradição,
ela existe exatamente para preservar. Toda vez que você vai ver alguma coisa, nossa, essa igreja é tradicional, é porque ela segue uma mesma coisa ao longo do tempo, ela preserva o mesmo comportamento, uma mesma forma de pensar ao longo do tempo. Então, eu acho que, à medida em que a gente pega a tradição e exclui, isso é muito perigoso até para o avanço da igreja, né? Porque se a igreja não possui tradição, é óbvio que o mais importante é a fé em Cristo, mas a tradição, ela ajuda também a guardar. Então, se a igreja é uma igreja que abre mão da tradição, eu me pergunto, né, o que sobraria da igreja se ela não guarda aquilo que é o principal. Então, eu queria ouvir de vocês também, o que vocês pensam a respeito disso. Existe uma dificuldade. Por exemplo, eu fui criado no interior e a gente não tinha muito conhecimento teológico nenhum. Muito não, nenhum. A gente não sabia nem o que era a Bíblia. Na verdade, eu nunca fui numa igreja católica, eu nunca tinha ido numa igreja. Às vezes a gente tinha uma reunião com um padre ou um representante do padre que vinha e fazia um culto, tipo uma missa, em alguma casa, e reunia aquela comunidade inteira e ia ali. Mas, na verdade, a gente não sabia absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, a gente tinha o conceito de uma religião devido às crenças de fé nas imagens de escultura. Então, as pessoas que eram muito devotas às imagens de escultura, então, essas pessoas, a gente seguia um tipo de credo naquelas pessoas que tinham um melhor conhecimento, que adoravam, que falavam, coisa e tal. Mas quando veio o conhecimento do Evangelho, nós aprendemos um Evangelho que cortava totalmente o vínculo, a gente não poderia nem ouvir falar sobre o católico. Então, o que acontece? Quando se falava em católico, a resposta da palavra era essa, cruz credo. Era como se usava esses termos nos interiores, aí, onde não tinha o bom conhecimento, era muito pouco conhecimento, muita pouca cultura. Então, a gente não tinha realmente nenhum conhecimento. E viemos adquirindo conhecimento e, no meu ponto de vista, para mim, quando eu entendi o significado da palavra católica e a fórmula que ela foi criada ou inserida no contexto, a gente veio entender e serviu para a pregação do Evangelho. Muitas das vezes, ao falar do Evangelho para uma pessoa, ele falava para mim que ele era católico, aí eu queria esmiuçar dele o que ele entendia sobre católico. Então, na verdade, uma aula dessa, um discernimento desse, ele é importantíssimo nem só para os novos convertidos de hoje, mas os antigos. Eu vou falar de mim. Eu tenho 34 anos que eu aceitei Jesus. Então, isso é muito importante, a gente entender e conhecer profundo, conhecer mais, buscar mais esse entendimento para poder nos alimentar melhor e ter uma condição melhor de propagar o Evangelho. Então, é de suma importância hoje, né, para nós hoje. Olha a distância que está, né? Mas para nós hoje, uma aula como essa, uma palestra como essa, é de suma importância. Eu costumo dizer que na Igreja de Deus da Profecia, nós temos pastores
hoje, alguns pastores, que é bem antigo, que eles não iriam entender sobre isso da primeira vez. Teria que ter umas 2 ou 3 aulas para poder começar a entrar na mente o significado da palavra universal, do católico, e o que foi o católico, e a perversão da fé vivida mais depois, né? Porque, na verdade, o caminho ele foi mudando o rumo, né? E seria importantíssimo que os pastores realmente assistissem a essas aulas. Para mim foi excepcional, excelente. É isso aí. É muito bom, Manu, a gente falar sobre isso, porque a tradição e a igreja protestante começou a desandar exatamente durante a Reforma Protestante, né? Na questão da sola escritura. A má compreensão da sola escritura anulou a tradição. Mas o que podemos dizer é que a sola escritura, para quem não sabe, significa somente essa escritura, não anula a tradição. Né? Pelo contrário, o Gabriel da Razão na Garagem, ele fala algo muito bacana. Sola escritura é tradição. Ela tem a própria tradição. Então, o cristianismo, é lógico que nós protestantes, né, a gente tem as escrituras como o primeiro tópico, né, que a gente deve ter de regra, de vida, de fé, mas a tradição é indispensável, né? A tradição é indispensável, até porque os próprios reformadores, para fazer a reforma, eles se apoiaram na tradição. Lutero agostiniano, Calvino também bebeu de águas de Agostinho também. Então, a sola escritura, somente a escritura não anula a tradição. Ilza, com a mão levantada, pode falar. Parabéns, tá? Muito bom, muito boa explanação. No meu ponto de vista, esta aversão que o pastor Alvani falou, que nós brasileiros, né, sempre tivemos a palavra católico, o catolicismo vem muito da forma com que os jesuítas entraram no Brasil catequizando. Então, está muito atrelado. Essa versão, porque é uma versão brasileira, dos cristãos brasileiros, tem muita aversão, e, às vezes, esse é um tema que eu estou trazendo constantemente dentro da escola dominical, para poder, as pessoas estão entendendo, olha, pessoal, essa igreja católica que você está vendo aí hoje, desviada, e tentando falar e dizer assim, eles são cristãos, porque alguns não entendem nem que eles são cristãos. Esse desvio, então eu estou sempre tentando falar sobre isso, mas, pastor Alvani, essa aversão que se tem, e esse não entendimento, vem muito da forma com que os jesuítas entraram catequizando. Né? Porque vocês sabem que eles entraram arrebentando tudo, matando índio, querendo mudar as coisas na força. Então, assim, meu ponto de vista é mais em função disso. Eu acho, pastora, que nesse ponto que a irmã está falando, a maior dificuldade que eu particularmente entendo sobre a não haver, né, um conhecimento maior é porque não tinha divulgação nenhuma concernente à verdade, né? A palavra verdadeira, o conceito verdadeiro não tinha. Então, você seguia, eu posso dizer, a tradição. Mas que tradição? A tradição de avô, de pai, de mãe, que, na verdade, já era pervertido, já não era... não era o que nós entendemos hoje. Era o que eles entendiam. E a gente viemos aprendendo como tradição, ao ponto de muitas pessoas dizer eu estou aqui, daqui eu não saio. Entendeu? Então, esse que a irmã falou, muitos
na verdade, tem determinados lugares que não tinha nenhum conhecimento, nenhum. Era mesmo aquela tradição de devoção pelo santo. Quer ver uma coisa? O uso da cruz, a versão que o brasileiro tem do uso da cruz na igreja, ela é associada à Igreja Católica. Quando você sai do Brasil, você não vê isso. Você entra nos templos evangélicos, a cruz está lá no púlpito, né? No Brasil, não. No Brasil, se colocar uma cruz dentro de uma igreja evangélica, até bem pouco tempo, está se misturando com o catolicismo, porque não entendem, né? De tanto que nós misturamos as coisas aí. É lógico, né? É falta de falar, é falta de conhecimento, mas o senhor tem razão, sabe, pastor Vani? O negócio foi bravo. Eu, particularmente, acredito que a tradição ela é muito importante, porque a tradição, de um certo modo, a tradição ela é o meio pelo qual eu preservo uma identidade, é o meio pelo qual eu preservo valores originais de algo ou de alguém, né? Nós estamos falando isso do contexto da Igreja Católica, mas o pastor Vani levantou também um ponto muito importante, que é a tradição familiar, dos avós para os pais, dos pais para os filhos, e assim por diante. É a manutenção dessa origem, é a manutenção dessa identidade. Então, não há como uma instituição ser preservada se ela não dá a devida importância à tradição. Isso não quer dizer, evidentemente, que os métodos de linguagem e comunicação dessa tradição não possam evoluir ao longo do tempo. E, de fato, isso aconteceu. Os métodos de linguagem do século XV, XVI, XIII e IV são totalmente diferentes dos métodos de linguagem do século XXI. Agora, o importante é que a evolução dos sistemas de linguagem, é importante que esse sistema de linguagem não altere a essência. Porque quando ele altera a essência, começa a haver uma mutação perigosa que pode distanciá-lo do seu elo original, da sua identidade, da sua gênese, né? Eu acredito que um grande problema, e aí eu já falo mais no contexto brasileiro, é que muitas vezes nós não conseguimos dialogar com outras tradições do cristianismo. Muitas vezes nós não conseguimos dialogar com luteranos, com anglicanos, com ortodoxos, com católicos, enfim, há uma dificuldade nesse diálogo, sabe? E isso é um problema, porque nós estamos ignorando tradições que foram surgindo ao longo do caminho. Esses dias aqui na igreja eu disse nossos irmãos católicos. É claro que teve gente que arregalou o olho de uma maneira, pastor, irmãos católicos, claro que sim, sabe? Então, eu acredito que esse diálogo entre as diversas tradições existentes no cristianismo, esse diálogo deve ser promovido com maior frequência. Aquele que é considerado o maior teólogo da atualidade, que é o N.T. Wright, inclusive, é um pastor anglicano. E as suas obras são muito importantes para a igreja, são muito importantes para nós protestantes, importantes também para anglicanos, enfim, várias pessoas importantes para o desenvolvimento do cristianismo pertencem a outras tradições diversas da nossa. Aliás, nós não podemos esquecer que dentro da nossa própria tradição protestante,
há outras ramificações, reformados, pentecostais, carismáticos. Então, eu acredito que nós devemos conhecer mais todas as tradições. Mas quando eu falo de conhecer, eu falo de um conhecer genuíno, um conhecer aberto e um conhecer disposto a realizar diálogos, a trocarmos ideias, sabe? O problema também que acontece muito, que eu percebo, é que muitas vezes as pessoas se acabam de falar de uma determinada igreja, ou de uma determinada instituição, ou de uma determinada tradição, mas não conhecem a sua própria tradição, não conhecem a história da sua própria igreja. Como que nós podemos falar de outras tradições, de outras histórias, se não conhecemos a nossa própria história? Eu preciso saber, eu preciso conhecer. Então, nós precisamos ter essa comunicação mais aberta e reconhecer o valor da tradição e o valor das tradições que foram surgindo ao longo da história. É muito bom o Lincoln falar sobre essa comunicação, porque, para quem não sabe, a Igreja de Roma, eu vou falar Igreja de Roma para não confundir os termos católica toda hora, né? A Igreja de Roma, ela no começo da Reforma Protestante, ela tinha muita, como vamos dizer, rincha, né, com aqueles que seguiram a Reforma Protestante, os protestantes. Mas a Igreja de Roma, ela deu um jeito de conseguir conversar e de conseguir não se alinhar, mas propor um campo de debate com os protestantes, que é chamado do Segundo Concílio do Vaticano. Né? Para quem não sabe, o Segundo Concílio do Vaticano é o concílio que chamam de concílio ecumênico, né? Que eles unem todos as pessoas de tradições diferentes e conversam sobre isso. Então, nesse concílio do Vaticano, a Igreja Católica Romana, ela propôs que os protestantes, né, que são batizados de forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazem parte da Igreja Católica, fazem parte da Igreja Universal, porque eles compõem o corpo da Igreja Universal, né? Mas eles têm um termo que eu não gosto muito, né? Eles chamam a gente de irmãos bastardos. Às vezes eu fico conversando com alguns amigos católicos e eles falam, você é um irmão bastardo. Mas é um termo que a Igreja Católica Romana está tentando, né? Eles tentaram, e o próprio povo do outro lado da lagoa tentaram comunicar um pouco melhor com a gente. Para quem não sabe também, o Papa Francisco, ele reuniu no Vaticano vários pastores de várias tradições diferentes, inclusive o pastor da Assembleia de Deus estava lá, né? Um bispo da Assembleia de Deus estava lá, e ele propôs essa conversa, esse debate, né? Essa aproximação com pessoas de tradições diferentes. Então, a gente tem que saber comunicar com as pessoas de tradições diferentes, saber comunicar com os anglicanos. O Lincoln pontuou muito bem, a maioria dos escritores cristãos hoje em dia eram anglicanos, né? Como C.S. Lewis. C.S. Lewis era anglicano, né? Então, a gente tem que saber comunicar muito bem com essa galera, com os católicos romanos, né? Aí, ó, esse é o clássico dele, né? Esse é muito bom. Inclusive, um dos padres mais influentes hoje no Brasil, que é o padre Paulo Ricardo, ele está fazendo uma série de vídeos sobre o livro do C.S. Lewis, né? Que é o livro A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Se a gente fosse pensar há uns 20 anos atrás, era um absurdo um padre fazer uma série de vídeos com um autor protestante, né? Então, é algo bastante importante que o Lincoln pontuou aí. Eu acho interessante dois pontos aqui, né? Vou começar por partes. Primeiro, o comentário da Creuza amarrado com o comentário do Alvani, porque a Creuza trouxe o panorama dessa tradição para o Brasil. E eu achei muitíssimo inteligente esse comentário dela,
porque aqui é muito diferente. Você falar de cristianismo, de fé cristã aqui no Brasil é um contexto extremamente diferente do que você falar do cristianismo na Europa. Como a Creuza brilhantemente falou, a noção que a gente tem aqui do catolicismo, da tradição, é realmente a atuação dos jesuítas. Por isso que eu dei aquela aula sobre cristãos nominais. Porque ser cristão aqui no Brasil é algo para contagem do censo. Se for olhar no IBGE, o Brasil é majoritariamente cristão e cristão católico, mas se você fizer uma pesquisa 1 a 1, perguntar qual foi a última vez que você foi à missa, a pessoa normalmente não vai saber, não vai se lembrar. Então, existe uma questão da tradição, que é o que a gente está falando aqui hoje, no sentido de preservar, né? Preservar a sua fé. Isso é uma tradição. E tem também no sentido cultural. Eu sou cristão porque é conveniente, eu sou cristão porque o meu país me ensinou a ser assim. Então, há essa diferença, né? E algo interessante, né, que o Lincoln falou sobre... O Lincoln e o Juan, né, falaram a respeito de saber conversar com as demais tradições. Uma coisa que me chama muita atenção, uma vez eu fui fazer um trabalho, porque eu acredito que o C.S. Lewis fala isso no livro, né? A gente pode aprender muito com outras religiões, independente de qual seja, né? Alguma coisa ali você vai poder pegar de bom. E é interessante, uma vez eu fui fazer um trabalho sobre educação, era uma disciplina sobre educação, e era um texto, né, escrito do Papa Francisco a respeito de um pacto educativo global. Então, desde que eu li aquilo me chamou muita atenção, porque a proposta, né, que a igreja estava lançando era uma proposta global, né? Não era uma proposta para os meus irmãos católicos, não, era um pacto educativo global, universal. Então, isso me fez pensar muito, né, a respeito de pensar no coletivo. É muito difícil isso, eu falo isso por mim. É muito difícil dialogar com alguém que tem uma tradição e uma crença muito diferente da minha. É muito difícil que a gente já vai conversar com a pessoa com os nossos preconceitos. Não, agora eu já sei o que ela vai falar, agora eu já sei. E isso, eu acredito que a gente perde muito, né? A gente perde muito sobre isso, né? Sobre aprender com o diferente, claro que com equilíbrio, né? Sabendo reter o que é bom, mas eu acredito que existe sim essa necessidade. Pode falar, Cris. Uma das coisas, se a gente for pegar de cima da fala do anterior, e que eu não sei quem falou anterior, qual o nome, está cristocêntrico aqui, eu não sei quem é. É o Juan. Juan, em cima da fala do Juan, se a gente for pegar o que o Conselho Mundial de Igreja discute, é bastante interessante. E eu já questionei o porquê da Igreja de Deus da Profecia não pertencer ao Conselho Mundial de Igreja. Eu já questionei várias pessoas. Ninguém me respondeu isso, porque eu acho interessantíssimo. Se a gente for pegar as discussões de lá, é muito interessante. A Manu falou, eu gosto muito da tradição da igreja. Verdade. Então, eu acho que esse termo catolicismo, católico, se a gente levar hoje esse conceito para dentro das igrejas, se eu levar para a minha igreja, você para a sua igreja, vai criar um debate muito grande. Inclusive, vai ter pessoas que vão discordar e vai até escandalizar. Mas é um debate que a gente tem que levar, né, para dentro das igrejas. Irineu de Lyon, quando ele estava escrevendo a sua carta, né, contra as heresias, o gnosticismo, ele escreveu: não existe salvação fora da Igreja Católica. Por quê? Porque era uma forma dele proteger a Igreja de várias heresias e de várias coisas que vinham de contra a Igreja, né? De várias coisas de fora que vinham de contra a Igreja, como, por exemplo, o gnosticismo. E a gente pertencer à Igreja Católica, né? Não romana, mas a Igreja Católica, é a gente pertencer a uma só fé, né? Uma só fé, como diz Efésios 4, né? Uma só fé, um só batismo, um só Deus, né? Se a gente professar o credo apostólico, né? Para quem gosta de ver essas coisas assim, pesquisa lá o credo apostólico, é muito lindo, né? Também tem o credo niceno, que é um credo perfeito também. São credos que
resumam a nossa fé e nos fazem sermos um, né? Através do credo, do batismo, somos um, né? Então, a Igreja Católica, para mim, é a igreja que é só uma. Não importa a tradição ou a crença que você segue, a partir do momento que nós confessamos o credo e confessamos que Jesus Cristo é Filho de Deus, pisou em terra, ressuscitou ao terceiro dia, nós somos a Igreja Católica, nós somos um, né? Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Acho que não, né? Depois desse Gente, somos então, um do Juan, um silêncio parecendo silêncios de catedrais, né? Aquele você somos viu? um. Ele deu a bênção. Meu Deus do céu. Ô, gente, então eu vou parando por aqui. Olha, hoje eu vou dormir feliz. Eu gostei muito dessa aula, muito das discussões que a gente teve. Eu achei extremamente importante. Estou muito feliz de ver a sala cheia, de ver os comentários de cada um. Eu aprendi muito com vocês. Espero poder contribuir ainda mais, né, para o nosso grupo. Vocês, assim, me ensinam demais. Estou muito feliz mesmo. E é isso, né? Quem tiver oportunidade de ler, tem os PDFs no grupo, tá bom? Desde o primeiro dia tem o PDF lá. É importante ressaltar, para quem chegou agora, que a gente, nesse trabalho de história do cristianismo, a gente começou bem lá no começo do começo, em Abraão, viu? Então, quem quiser retomar, todas as aulas estão gravadas, tá? Lá no Google Classroom. E tem o link no grupo do Nefi, quem quiser acompanhar, não só de história do cristianismo, mas de qualquer outra linha do grupo, tá bom? E muito obrigada pela atenção de vocês, por quem ficou até o final. E é isso, vou passar para o Lincoln agora, tá bom? Eu tenho esse livro aqui, ó, é muito bom, História da Igreja Cristã, é do Walker, W. Walker. Muito bom também, quem... Já vou anotar. Ele é fantástico. História da Igreja Cristã do Walker, né? Eu gosto dele, sabe? Tem... Esse que vocês citaram aí, eu não tenho, não, mas eu já anotei aqui para eu comprar, porque eu sou daquelas que gostam de fazer isso, ó, tá tudo riscadinho. Eu também. Não sei mais onde eu vou colocar livro, sabe, gente? Eu não tenho mais onde colocar livro. Ontem eu fui limpar minha estante, eu vou ter que doar metade, porque eu não tenho mais onde colocar. Tem que abrir espaço para colocar outros. Se for Toda doar, vez que manda a pra Creuza cá. abre a câmera, eu fico namorando com essa estante. Oh, meu Deus. A meta de vida é ser a Creuza. Sim, Conseguir isso de livro. E eu leio, sabe? Agora que eu tô malandra para ler, eu acho que... Mas, assim, eu li muito. A menina estava limpando aqui. Você já leu isso tudo? Eu falei, a maioria. Tá vendo? Se for fazer doações, aceitamos. Ô, glória. Ei, meu Deus do céu. Não sei onde que eu vou colocar aqui também, mas a gente dá um jeito, a gente vai colocando em cima da estante, dentro do guarda-roupa, não tem problema, né? Pessoal, que aula maravilhosa. Você sabe que eu tento ler no Kindle, né? Eu tenho, está aqui, perdido aqui no escritório. Mas eu não consigo. O Kindle eu até adaptei bem, mas essa questão de rabiscar, de grifar o livro físico, quando chega o livro novo, aquele cheirinho, aquela sensação de tirar do plástico, aquela coisa, oh meu Deus do céu, é a sensação. Quando chega a caixa da Amazon aqui em casa, meu coração fica imensamente feliz. E, aliás, a maioria dos que estão aqui estão no pastorado, mas algumas pessoas ainda não. Você que está aqui no grupo que ainda não é pastor, ainda não. Preste atenção numa coisa. Você quer presentear o seu pastor ou a sua pastora? Dê livros. Sim, dê livros ao seu pastor, dê livros à sua pastora. Gente, é muito importante para nós.
Nós, pastores, nós estamos constantemente pesquisando, lendo, e nós precisamos cada vez mais equipar as nossas bibliotecas. Então, se você está na dúvida de dar algum presente de aniversário, ou, enfim, qualquer presente para o seu pastor ou pastora, dê livros. Livros é um presente certo. Dê que vai dar bom, tá bom? Além de edificar a vida do seu pastor, você estará edificando a sua vida, a vida da sua igreja local. Olha que legal, né? Presentei com livros. Mais livros no mundo, por favor. Oh, meu Deus do céu. Amém. Olha, eu quero imensamente agradecer a Manu pela aula de hoje. Foi maravilhosa, né? Como sempre. O tema da aula de hoje foi muito importante, porque nos leva a uma reflexão cada vez mais necessária, tá? Então, que bom que esse tema foi debatido, né? Que bom que nós abordamos sobre esse assunto, né? O Juan finalizou muito bem. Somos um. Nós todos somos um. E isso é o mais importante. E isso que nós devemos ter sempre em mente, né? Amando sempre uns aos outros, né? E agradecer a presença de cada um de vocês, algumas pessoas pela primeira vez. Pastor Daniel, muitíssimo obrigado, querido. Pastor Avani, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Pastora Marlene Gualberto, muito obrigado, querida. Ruth e Kleber, vocês são demais, sempre conosco aqui. Estevão, Juan, que show de bola, hein, meu querido, na reunião de hoje. Ayane, Marquinhos, Suelângela aí conosco também, Creuzinha, querida, espero rever todos vocês em breve, presencialmente. E vamos ficando por aqui no dia 24 agora de março, nós teremos mais uma reunião do NEFI, que é a reunião do Juan, de Filosofia e Cosmovisão Cristã. E no dia 30, que dá numa quarta-feira, nós teremos reunião de Teologia Sistemática com a Camila, tá bom? A Camila está tratando sobre o panorama do Velho e do Novo Testamento, então ela vai dar continuidade a esse tema que foi iniciado o mês passado. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, do NEFI, para ter acesso às reuniões que já foram realizadas, para ter acesso aos materiais didáticos que nós produzimos, é só me chamar no direct que eu adiciono você lá no nosso grupo do WhatsApp. E não deixe também de divulgar o NEFI nas suas redes sociais. Estamos no Instagram, @NEFIEstudos, tá bom? E contamos sempre com a colaboração de todos vocês, tá bom? Vamos ampliar cada vez mais a nossa comunidade de estudos, vamos expandir ainda mais o nosso fórum de debates, sempre edificando a igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Boa noite, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.